misericórdia de misericórdia para nós, eu confio em Amém. Santa Faustina, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viviane, se a gente pudesse dar um título ao que você vai falar, qual seria? Seria: crie um amor muito especial pela Santa Missa. Esse é o maior milagre que nós podemos viver no nosso dia a dia. Deus nos dá um presente gigantesco a todo instante e nós não sabemos dar o valor devido. No momento da missa, o céu desce à terra. Amém. É fato. Então, vamos aprender com você, porque eu sei que você vai falar de um livro muito especial e eu creio que poucas pessoas conhecem esse livro e essa pessoa. Sim, nós estamos falando deste livro aqui, ó. O Testemunho de Catalina sobre a Santa Missa. Esse livro eu fui apresentada a ele em janeiro desse ano, uma viagem que eu fiz, e aí uma pessoa falou para mim assim: você sabe o que acontece na missa? Eu falei: sei, né? Jesus se faz presente em corpo e sangue ali durante toda a Santa Missa. Mas aí essa pessoa falou para mim: não, você não sabe, na verdade, o que acontece ali. Você precisa ler esse testemunho para que você compreenda e passe aí a missa de uma forma completamente diferente. E realmente é um livro muito pequenininho que você lê assim em 30 minutos no máximo você lê, mas realmente muda a sua concepção, muda a forma como você participa da missa, porque quando a gente passa a conhecer o extraordinário que acontece ali na missa, a nossa alma se enche de uma forma muito diferente de Deus ali naquele momento. E a gente passa a ter um amor muito mais profundo pela Eucaristia, que é um grande presente que Deus nos deu, um grande dom que Deus nos dá e a Igreja Católica traz para nós e muitas vezes nós não damos o devido valor. Né? Quantas graças Coloca nós mais uma vez o livro para a gente ver. Coloque ele mais acima, porque eu não estou conseguindo tirar os comentários. Conseguiu agora? Sobe mais um pouquinho, porque eu não estou conseguindo tirar os comentários. Isso. E depois eu vou deixar o título e o autor. No caso, é uma autora. Esse livro, na verdade, é sobre o testemunho de uma autora. Fala pra gente sobre a autora, por favor. Esse livro, ele é o testemunho de uma mulher, que é uma boliviana, que se comunicava com Nossa Senhora. Ela tinha visões de Nossa Senhora e interlocuções com Jesus. Né? Quando Catalina apresenta ao bispo da sua comunidade, né, aquilo que ela viu um dia na missa. Nossa Senhora, um dia, ela participava de um grupo de senhoras e esse grupo participaria de um evento especial no fim de semana e todos foram para fazer comunhão na sexta-noite, fazer a confissão na sexta-noite, se preparando para esse encontro. E ela foi na sexta-feira, fez a confissão dela e foi participar no outro dia cedo já da Santa Missa, né? E algumas pessoas desse grupo, na sexta-feira, não tinham conseguido ainda se confessar. E aí confessaram antes da Santa Missa. E aí, no momento que começou a missa, Nossa Senhora falou para ela: eu hoje vou te mostrar algo extraordinário. E aí foi que ela, durante a missa, ela via coisas que aconteciam ali, né? E depois, quando ela conta esse testemunho, que eu vou relatar para vocês, de cada parte da missa, ela
assim como outras visões, né, que as pessoas têm na igreja das aparições de Nossa Senhora, ela passou por uma criteriosa avaliação né, da Comissão da Doutrina da Fé, tem um nome específico, né? E aí foi avaliada por vários médicos, psiquiatras, e por fim ela recebeu, né, essa autorização para a divulgação desse testemunho, devido a não encontrarem nela nada que a desabonasse ou que a fizessem crer que fosse algo da cabeça dela, né? Então, tem a aprovação da igreja, esse testemunho dela, e isso acabou virando um livro. Na internet você consegue ver também alguns vídeos, tem alguns vídeos que usam muito em catequese, que foi feito com esse relato sobre, na forma de desenho animado, né? Então, Eu só quero Catalina... deixar aqui que eu vou, ao terminar, após a live, eu vou deixar onde comprar, o título, todas as informações para que a gente aproveite o máximo possível aqui das informações que você tem para passar, porque uma coisa é certeza, a missa, ela é tão, cada parte é tão significativa que em uma hora não dá nem para falar tudo. Então vamos aproveitar o máximo possível aqui com o conteúdo que a Viviane tem para passar, porque eu sei que é bastante. E Eu vou tentar ser o mais breve possível. Quando quando iniciou esse encontro, logo ela fez a confissão e nessa noite ela teve a revelação de Nossa Senhora? Nossa Senhora avisou ela que ela teria uma revelação muito grande na missa, né? E aí, quando ela foi para a missa, ela começou a ter as visões, né? Primeiro que existem, eu gostaria de ressaltar, né, que existem vários relatos de santos que falam sobre a Sagrada Eucaristia. A Eucaristia, ela não é um símbolo, ela não é vamos dizer assim, não é uma simbologia da igreja, ela é de fato o corpo e o sangue de Cristo, né? E é a forma mais excelente da gente prestar o culto de adoração a Deus. Então, aqui começa o nosso recado, né? Nunca deixe de ir à missa para participar de algum outro evento da igreja, que seja, ou qualquer outro que seja. Se você tiver que optar em ir para a missa, e não deixe de ir à missa para poder participar de algum grupo, sempre priorize a missa, porque a missa é o principal que nos une a Jesus, né? Adorai ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Essa é uma das frases que nos chamam a atenção, né? E alguns santos nos dizem, né? Jesus, durante a Eucaristia, nos concede tudo o que lhe pedimos. Tudo aquilo que é bom para a nossa vida, para a nossa salvação, Jesus nos concede na Eucaristia. Muitas vezes a gente não compreende porque Deus não nos atende naquilo que pedimos, mas é porque não sabemos pedir. Nós não sabemos aquilo que é bom para nós. Então, eu costumo dizer que Deus enxerga o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E muitas coisas que acontecem na nossa trajetória, que aos nossos olhos muitas vezes pode ser algo ruim, como uma doença, uma perda de uma pessoa, Deus usa dessas coisas para que o nosso coração seja amolecido, né? Para que o nosso coração seja quebrantado, para que a gente alcance a salvação. Os caminhos de Deus não são como os nossos, né? Então, essa é um dos recados, né? E aí, posso continuar? Ou você... E daí, o que aconteceu nessa missa? Foi logo durante o encontro que ela teve? Nesse encontro ela já teve a revelação? Foi nesse encontro. A primeira coisa que aconteceu é que
no ato penitencial, vamos começar assim, eu vou falando ao longo dessa live, eu vou falando da sequência do que acontece na missa, né? Então, quando a gente chega à missa, a gente é recebido, tem aquele momento de acolhida, a oração, né, inicial ali, e em seguida a gente faz o ato penitencial. O ato penitencial, ele tem a função de que nós peçamos perdão a Deus ali para que a gente esteja com o coração esvaziado. Eu costumo dizer que nós somos como um vaso. A graça de Deus só pode entrar no nosso coração se ele estiver vazio, se ele estiver com espaço. Você já viu algum recipiente cheio de cacareco caber mais alguma coisa? Não cabe. Então é preciso esvaziar para que a graça de Deus e o Espírito Santo venham tomar conta, né? Então, no momento do ato penitencial, Nossa Senhora falou para ela: peça perdão a Deus, né, por todos os seus pecados. E aí ela ficou, mas eu estou em estado de graça, eu confessei ontem à noite. E aí Nossa Senhora começa a mostrar para ela: vou te recordar de algumas coisas, isso ela fala no livro, né? Lembra que você foi pegar a condução para vir para a missa e você se irritou porque o motorista não parou, um carro passou e jogou lama em você na rua, você se irritou. Então, assim, coisas bem simples, mas que nós a todo momento cometemos, mesmo quando nós estamos achando que estamos em estado de graça, né? E a gente nem Então, acha que é pecado. Então, assim, Deus nos pede, não é o que a gente quer, é tudo. Realmente a gente tem que se entregar por completo e ter a humildade realmente de reconhecer os nossos pecados. Então, eu costumo dizer que nesse momento nós devemos pedir perdão por as coisas que a gente sabe que fez de errado, a gente tem consciência, mas também por aquelas que a gente nem sabe que cometeu. Então, esse é o momento da gente se esvaziar diante do altar, né? E Nossa Senhora fala para ela muito assim: olhe quantas vezes você chegou atrasada numa missa, olhe quantas vezes você chegou e não fez nenhuma oração no início da missa, né? Ela fala que nesse momento do ato penitencial é um momento para que a gente peça ao Espírito Santo para limpar o nosso coração, para nos encher de paz, tirar as distrações, para que a gente possa realmente estar presente ali naquela Santa Missa e poder, né, beber dessa água. Então, esse é o momento do ato penitencial, né? E a gente precisa dar esse valor para o perdão de Deus, né? E aí, na sequência, posso dar sequência? Sim. Tá, na sequência do ato penitencial, vem aquele momento da ação de graças, né? A oração da ação de graça. Nesse momento, Nossa Senhora mostra para ela que ela fica diante, ela tem a visão que ela está diante do trono de Deus, diante da presença da Santíssima Trindade. E aí, Nossa Senhora fala para ela com essas palavras: glorifique e bendiga com profundo amor a Santíssima Trindade, reconhecendo-se como sua criatura. Então, você já se esvaziou, pediu perdão dos seus pecados, agora é o momento de prestar as honras à Santíssima Trindade, é o momento de dar graças, dar glórias a Deus por você estar ali, pela bondade de Deus de querer estar ali conosco, né? Então, no momento do Glória, uma das visões que ela tem é que havia um coro de muitas vozes, de distintas vozes, cantando, né, o Glória, junto com a comunidade. Então, ela ouvia um coro maravilhoso. Então, o céu também se abre naquele momento, os anjos cantam glória também a Deus, dão graças a Deus e rendem suas homenagens a Deus naquele momento, junto conosco. Em algum momento do livro ela fala que a missa é o céu na terra, um pedaço do céu na terra. E, de fato, pela visão dela, é
é o céu que se abre e nós podemos, né, participar dessa graça. E nós já ouvimos isso de outros santos também. Com certeza. Então, na sequência, vem o momento da liturgia da palavra, né? Deus nos fala de várias formas na nossa vida, né? Por meio da palavra, por meio de algumas pessoas que Ele coloca no nosso caminho, por meio de profecias, né? E naquele momento da liturgia da palavra, nós temos a oportunidade de escutar a palavra, né? E deixar que ela produza frutos no nosso coração. Então, nós já pedimos perdão, rendemos graças a Deus, né? As nossas homenagens à Santíssima Trindade. E naquele momento da liturgia, nós devemos pedir ao Espírito Santo que limpe o nosso coração, para que a palavra venha, encontre um terreno fértil, frutifique, cresça e frutifique no nosso coração. Então, nesse momento, Nossa Senhora fala para ela, peça ao Espírito Santo que purifique seu coração, que ele fique inteiramente disponível para ouvir aquela palavra, tire toda a distração, traga paz para o seu coração para que você consiga absorver aquela palavra. De tudo que a gente escuta na liturgia, alguma frase vai ficar no seu coração. E a orientação que Nossa Senhora deu para ela naquele momento é que ao longo do dia ela meditasse aquele trecho que chamou a atenção dela, que falou mais forte no coração. E quantas vezes a gente sai da missa, na porta da missa a gente fala, sobre o que mesmo que foi dito hoje? Quem nunca passou por isso, né? Então, assim, isso realmente o inimigo tenta tirar da nossa mente tudo aquilo que nós ouvimos, né? E nós devemos estar ali, nesse momento da liturgia, presentes de corpo e alma, né? Para que essa palavra... Desculpa, eu só queria falar aqui que a importância de você compreender, você se informar sobre o que realmente é a missa, porque se você não sabe o que é a missa, isso vai acontecer, né? A pessoa vai sentir sono, não vai prestar atenção, mas a partir do momento que você sabe o significado, daí a missa passa a ter outro significado. Você vai, com certeza. Você entende o que está acontecendo, daí sim você vai ter até interesse em prestar maior atenção. Então, por isso que é tão importante falar sobre o que é a missa. Inclusive, nas nossas catequeses, né, eu vejo que é muito importante a gente reavivar isso, porque as nossas crianças muitas vezes saem da catequese sem de fato compreender o quão grande é a missa, né? O quanto isso é um presente que Deus nos dá, né? Então, assim, eu acho que inclusive eles compreendem muito mais do que nós adultos, porque eu já ouvi isso de uma criança um dia, muito antes de ler esse livro, uma criança de 5 anos falando para mim, tia, a missa é o céu, que eu estou aqui na terra. Essa criança com certeza experimentou algo diferente do que nós, né? E de fato é o testemunho dela, né? E aí passamos para um segundo momento, que seria o momento do ofertório. Né? Nesse momento do ofertório, Catalina enxerga vários anjos da guarda. Ela fala que naquele momento do ofertório, cada pessoa tem um anjo da guarda. E o anjo da guarda vem até nós para receber as nossas ofertas, meio que empacotar elas num raio de luz dourada, ela fala. Quando a pessoa de fato entrega para Deus, ela de fato oferece-se a Deus, esse anjo da guarda leva aquele presente até o altar com uma alegria profunda, e ela enxergava uma luz dourada, como se fosse um tesouro que aquele anjo da guarda leva. E aí ela, nesse momento, ela tem a visão de alguns anjos da guarda de mãos vazias e tristes, sem brilho,
E ela pergunta isso para Nossa Senhora, né? Por que alguns anjos, né, estão tristes, cabisbaixos, né? E Nossa Senhora fala para ela, são os anjos daquelas pessoas que não oferecem nada a Deus, né? E o que que a gente deve oferecer nesse momento, né? Nossa Senhora orienta ela, né? Ofereçam as dificuldades, as dores, as ilusões, as tristezas, as alegrias, os seus pedidos, né? E que pedidos seriam esses, né? São os pedidos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pedir por nós mesmos e pelos outros, pela nossa conversão, né? Oferecer a nós mesmos em sacrifício, unidos ao merecimento de Jesus, porque nós mesmos, o que nós temos para oferecer a Deus, senão as nossas misérias, né? Quem Mas somos nós? é importante falar isso porque muitas vezes, se a pessoa não tem dinheiro, algo a ofertar, a pessoa simplesmente vai ficar olhando para os lados. Não E sabe que pode fazer ela alguma fala coisa. que Inclusive, nesse momento teve uma pessoa que já falou, um padre, que mesmo quando o ofertório é feito lá no altar, mesmo que você não tenha nada, você deve ir até lá e entregar os seus pedidos. o seu coração, né? Todas as suas angústias, Jesus está ali naquele momento para receber, né? E certa vez fazendo um curso para consagração total à Virgem Maria, né? A Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, foi dito pelo padre assim, que quando você se consagra, você é como se a sua oração, e que é o que a gente oferece nesse momento também, ela é como se Nossa Senhora empacotasse esses seus pedidos, que muitas vezes são cacos, né, de algo quebrado, de tão fraco que somos, mas ela transforma aquilo num tesouro e entrega aquilo para Deus. Nesse momento do ofertório, os anjos da guarda da gente fazem a mesma coisa. Existe uma cerâmica, se eu não me engano, é japonesa, um tipo de cerâmica japonesa que é feita exatamente com cacos de vasilhas que se quebram e eles fazem a junção disso com ouro, com ligas de ouro, e aquilo passa a ser um tesouro e a ter um valor muito grande. E a gente compara isso, quando você de fato se oferece a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, pelas mãos do seu santo anjo, as suas orações, que muitas vezes são muito fracas, são muito pequenas, né, aos olhos humanos, se tornam um grande tesouro que é levado até Deus. E nesse momento do ofertório é o momento da gente fazer exatamente a nossa oferta com toda a nossa limitação, né? Acreditando que nosso anjo da guarda nos auxilia naquele momento. Então, assim, não entristeçamos os nossos anjos da guarda, façamos os nossos ofertórios, seja o que for que nós tenhamos para oferecer. Unamos, especialmente quando a gente está passando por momentos difíceis, né? Unamos a nossa dor à dor de Cristo na cruz. Então, é o momento de nós nos oferecermos em expiação, né, nesse momento do ofertório. Então, que nunca mais o ofertório seja um ofertório de mãos vazias, de coração vazio. Com certeza, amanhã todos vamos lembrar disso. Não somente amanhã, mas em todas as missas. Amém. E aí, na sequência, vem o momento em que nós rezamos o Santo, 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 né? E aí, nesse momento, ela fala que some, a visão que ela tem é que tudo que estava atrás do altar some, e à esquerda do padre aparece uma multidão de anjos, todos com túnicas muito claras e reluzentes, e todos cantando em uníssono, né? Em uma só voz, junto com a comunidade, o Santo, 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 né? Todos rendendo a Deus as suas homenagens ali, né? E é uma multidão de anjos em veneração. E aí, do lado direito, ela enxerga
várias outras pessoas com túnicas também muito limpas, em tons pastéis, alguns rosa, outros verde, amarelo, mas tudo em tons pastéis. E ela pergunta quem são essas pessoas, porque os anjos ela conseguiu identificar, mas as outras pessoas não. Aí Nossa Senhora fala para ela, são todos os santos e as pessoas de suas famílias que estão no céu. E ela fala que era possível perceber que existiam pessoas de idades diferentes, mas que todos aparentavam ter um mesmo semblante, assim, todos sem rugas, todos com um semblante de muita alegria e todos com a mesma vestimenta, né? Só mudando as cores, e que estavam todos ali, todos rendendo homenagem a Deus, né? E aí, na sequência, vem o momento mais importante da missa, né? Que é a consagração. E aí, o que ela vê? Ao lado dessas pessoas que ela fala, que Nossa Senhora fala que são as almas que estão no céu, né? Ela enxerga, no momento da consagração, Nossa Senhora se ajoelha, ela fica um pouco elevada à direita do padre, né? E que a Nossa Senhora se ajoelha no momento da consagração. E uma coisa que Nossa Senhora chama a atenção dela naquele momento é que muitas pessoas na igreja não se ajoelham naquele momento da consagração, né? E Nossa Senhora falou assim: fale para essas pessoas que nenhum homem é mais homem do que quando dobra os joelhos diante de Deus. Então, assim, que nós possamos ter a humildade, nós estamos diante do nosso Deus, nós estamos diante do nosso Rei. Então, quem pode se ajoelhar naquele momento, deve se ajoelhar, né? E nesse momento ela também chama a atenção de Catalina para uma coisa muito importante, que eu gostei muito no início dessa live, que você ofereceu pelas almas do purgatório. Nesse momento ela fala que ela tem a visão na frente do altar, se abre, o chão se abre e aparecem muitas pessoas com sombras escuras, com as mãos para cima, esperando algo que venha do céu. E aí a Catalina pergunta, né, quem são essas pessoas? Por que elas têm essa cor, né? Por que eu vejo elas sombrias assim? E Nossa Senhora fala para elas, são as almas do purgatório. Elas estão ali à espera das suas orações, porque elas oram por vocês, mas não podem orar por si mesmas. Naquele momento, elas estão ali esperando a graça, né, das nossas orações para que elas possam ser libertas do purgatório e participar da glória eterna, né? Então, o quanto é importante a gente se lembrar das almas do purgatório nesse momento da consagração, né? E aí, algumas orientações que Nossa Senhora dá para ela nesse momento também da consagração. Primeiro que ela relata que quando o padre ergue a Eucaristia, ela começa a ver como se o sacerdote crescesse e fosse envolto por uma luz muito dourada e forte. E ela passa a não ter mais a distinção do rosto do padre, das feições do padre, que ele cresce e que ela passa a ver Jesus na presença do padre ali. Ela fala que naquele momento Jesus abraça o padre e reveste ele, né, de Cristo. Então ali, quando o padre ergue a hóstia e fala, este é meu corpo, esse é meu sangue, é o próprio Jesus que está ali presente. Muito forte. E a oração é muito forte. E a oração que Nossa Senhora fala, né, a orientação que Nossa Senhora dá para ela, o que a gente, eu pelo menos muitas vezes fiz até pouco tempo, né? No momento que ergue a Eucaristia, eu fico de cabeça baixa com a minha oração. Nossa Senhora fala para ela, não baixe o olhar, é Jesus que está aqui presente. Quando ela olha, ela vê o rosto de Jesus na Eucaristia.
E ela fala que ele olha para ela com um amor tão profundo que era como se ele estivesse ali, só ele e ela, face a face. E que ela olha para os lados e ela vê que Jesus olha para cada um de nós com o mesmo amor. Que aquele é o momento de você olhar para Jesus, olho no olho, e dizer para ele a oração que Nossa Senhora ensinou na aparição de Fátima. Ela fala, esse é o momento de vocês rezarem aquela oração que eu ensinei em Fátima. Senhor, eu creio, espero, adoro e vos amo. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não esperam, não adoram e não vos amam. Perdão e misericórdia, Senhor. É o momento da gente olhar para Ele, dizer para Ele o quanto a gente o ama, né? O quanto a gente quer render as nossas homenagens a Ele. Ele é o Rei dos Reis, nós estamos diante do Rei dos Reis. E por isso, naquele momento, após você dizer essas palavras de amor, de declarar o seu amor para Ele, de render as suas homenagens, é o momento de nós nos inclinarmos e, né, mostrarmos para Ele que nós o reconhecemos como nosso Rei. Mas nunca deixe de olhar para Jesus Eucarístico. Ele está ali face a face com você. Quando você começa a entender cada significado das partes da missa, você jamais vai ficar prestando atenção nas pessoas, nos padres, porque você vai realmente saber que tudo ali é um grande mistério que está acontecendo, que a Eucaristia não é um símbolo, é Jesus presente. Você vai ter maior concentração, você vai aumentar seu amor pela missa, por Jesus, e é por isso que é tão importante você ter esse... Obrigada, Viviane, por nos passar esse conhecimento, porque é algo que deve ser realmente divulgado. E assim, você falando dos padres, né, me lembrei de uma outra fala que Nossa Senhora diz para ela no livro, né? Que quando ela fala que ela também se ajoelha naquele momento da consagração, ela fala para Catalina que ela tem um respeito enorme pelos sacerdotes, porque a ela foi dada a oportunidade de carregar Jesus no seio uma única vez, mas não foi dada a ela, embora todo o amor que Jesus devote a ela, somente aos consagrados é dada essa graça de trazer Jesus por suas mãos todos os dias. Então, ela fala para Catalina, inclusive, isso, que nós, muitas vezes, exigimos muitas coisas dos padres, cobramos muitas coisas dos padres, mas nós não temos piedade com eles, muitas vezes. Não oramos por eles, não pedimos para que Deus os mantenha. E eles são pessoas da mais alta estima e de respeito de Nossa Senhora. Ela fala, percebam que eu estou aqui o tempo todo. Ela fala que onde Jesus está, onde Jesus Eucarístico está, ela está a todo momento. E naquele momento da consagração, assim como toda a Assembleia, Nossa Senhora se ajoelha e presta, né, rende a sua homenagem a Jesus, nosso Rei, né? Então, que nós possamos seguir esse caminho. E rezar pelos sacerdotes todos os dias. Vai chegar um momento que nós vamos falar isso ainda. E aí, na sequência, ela fala que no momento da consagração do vinho, ela enxerga que tudo se escurece, como se tivesse ficado um céu, o céu se abre e fica tudo preto, e que ela só enxerga raios no céu, né? E que naquele momento ela vê Jesus da metade do corpo para cima crucificado, né? E do seu coração jorra ali sangue e água, um para um lado e para o outro, assim como a visão de Santa Faustina, né? E ela fala que nesse momento jorra tanto sangue para o cálice que ela acha que vai derramar,
mas que não derrama ali. Então, naquele momento, ocorre a transubstanciação, né? Então, não deixa de ser corpo, não deixa de ser pão e vinho, mas a substância desse pão e desse vinho passa a ser o corpo e o sangue de Cristo, né? Existe um outro santo que fala que o momento da consagração é o momento em que Jesus equivale a, se nós fôssemos fazer uma comparação, seria o momento em que Jesus é triturado e é transformado em pó ali, quer dizer, ele sofre tanto ali, é tanto sofrimento que ele é triturado, e nesse momento ele se transforma em pão e vinho, né? Assim como o nosso alimento. Então, que é nesse momento da consagração que ocorre essa grande graça para nós, né? E nesse momento, o termo que Nossa Senhora usa para falar com Catarina é que nesse momento da consagração do vinho, toda a Assembleia, é como se ela visse todos nós somos transportados para o local do Calvário, né? Então, naquele momento, nós todos revivemos ali o sacrifício de Cristo, né? Que momento importante, né? Nossa, muito, muito forte tudo isso. É importante a gente entender, e tem se falado muito em bater palmas durante a missa também. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que realmente não se deve, né? Que não é a hora apropriada durante a missa bater palmas. Tem se falado muito isso ultimamente. Então, uma outra coisa que Nossa Senhora orienta Catalina no momento da consagração, quando na sequência o padre levanta o cálice e a hóstia consagrados, já é o momento de você dizer para Jesus, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Mas dizer isso realmente com seu coração, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa limitação. E ela orienta também a que nesse momento a gente diga para Jesus: eis-me aqui, sou todo seu, eis-me aqui. Você pode repetir isso 3 vezes. Eis-me aqui, sou todo seu. Faz em mim, assim como Nossa Senhora diz para o anjo, né? Faça-se em mim a tua vontade, que nós ali naquele momento digamos para Jesus também: eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade, né? Ok, E aí, nós estamos em qual momento agora? Em qual parte? agora nós vamos para o Pai Nosso. Pai Nosso. Nós vamos precisar de uma parte 2. Podemos fazer a parte 2 dessa live? Após. Pode Podemos. ser? Pode ser. Porque nós vamos terminar então com essa parte do Pai Nosso. E não sei se você pode, mas talvez no próximo sábado a gente fica com a parte. No próximo eu não vou estar aqui. Bom, então, de qualquer forma, nós só podemos ter 1 hora de live. A gente vai avisar a parte 2, mas com certeza teremos. Com certeza. Então, vamos ter concluído então com o Pai Nosso. Muitas pessoas pedindo para que a live fique salva. Vai ficar salva, sim. Então, no Pai Nosso, ela orienta Catalina para ter muito cuidado, porque o Pai Nosso, o que a gente fala? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, né? E ela pede que Catalina reze com muita devoção, né? Pede que a gente peça por aqueles que nos ofenderam. Quão difícil é isso, né, Adriana? Quão difícil é a gente pedir pelas pessoas que nos ofenderam, né? E aí Nossa Senhora fala para ela: dê o seu perdão, porque
é na mesma medida que você dá o seu perdão que você vai receber o perdão de Deus, né? Então ela fala, perdoai para alcançar a paz e a alegria de Jesus, né? Então os frutos da comunhão, os grandes frutos é a paz e a alegria de Jesus. Nós só vamos alcançar isso se nós realmente, de fato, né, perdoarmos e soubermos rezar por essas pessoas que nos ofendem. Quanto é difícil isso. E como é importante a gente rezar essa oração pensando em cada palavra, Exatamente. porque é uma Essas oração palavras são completa, muito fortes. uma oração muito forte, muitas vezes a gente não pensa no que a gente está falando. Verdade. E é isso, então. Se é para parar no Pai Nosso, é aqui. Eu peço perdão, mas esse tema eu não consigo falar pouco. Não dá para falar. Uma hora é muito pouco, porque a gente não pode correr também, né? Qual será a próxima parte a partir daqui? Seria a comunhão mesmo, né? E a bênção final. Bom, eu creio que o Instagram não vai derrubar. Então vamos continuar, Vamos porque muitas continuar. vezes o Instagram derruba em uma hora, mas já que não tem tanto tempo, talvez em 15 minutos, né? Eu creio que a gente vamos Acho que a continuar. gente fecha. Tá, então no momento da comunhão, Nossa Senhora diz para ela, reze assim. Quando o padre está comungando, né? Assim que ele levantou e que nós falamos, né, Cordeiro de Deus e tudo mais, e que o padre vai comungar, ela fala: esse é o momento de vocês rezarem pelos sacerdotes, rezem assim por ele. Senhor, abençoa-os, ajuda-os, purifica-os, ama-os, cuida deles. Sustenta-os com teu amor. Como é importante a comunidade rezar pelos seus padres, né? E por Repete só todos. os verbos, por favor, da oração. Senhor, abençoa-os, ajuda-os, purifica-os, ama-os, cuida deles, sustenta-os com teu amor. Porque eles, de verdade, eles são sustentados pela graça de Deus, né? Quantas provações os nossos padres passam, quantas dificuldades, quanta solidão eles vivem. Se não é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, quão difícil é para eles sustentarem na fé e serem perseverantes, né? E eles dependem das nossas orações, assim como as almas do purgatório. Nós precisamos rezar pelos nossos padres ao invés de crucificá-los, né? Quanto mais nós percebemos as dificuldades dele, mais nós devemos rezar por eles, porque Deus age de uma maneira extraordinária por meio deles, e é pela graça da nossa oração de intercessão que eles são mantidos de pé, né? Pela graça de Deus, por meio da intercessão dos seus fiéis. Então, não deixemos de rezar pelos nossos padres. E aí, no momento da comunhão da comunidade, Catalina vê algumas pessoas indo comungar, né, e com um semblante e uma luz extraordinária também, e outras não. E aí Nossa Senhora mostra para ela, olha, agrada-me muito abraçar uma alma que recebe o meu filho com o coração limpo. Então, quando a gente comunga sem estar em estado de graça, a graça não nos alcança da mesma forma, né? E o próprio Jesus fala: agrada-me muito abraçar uma alma que me recebe com o coração limpo. A comunhão é um grande momento de luz e festa. Então, é a hora da gente dizer para Jesus: Jesus, eu te amo, né? Sinta o abraço de Jesus nesse momento, porque ele de fato te abraça ali. Existe um outro santo também que fala que quando a gente comunga, o nosso fardo fica muito mais leve, porque Jesus não deixa de existir, ele passa a coexistir
dentro do nosso coração. Nós passamos a ser a arca da aliança, né? Então, naquele momento em que as nossas dores, os nossos sofrimentos pesam sobre nós, Jesus vem carregar conosco quando nós comungamos e tudo se torna muito mais fácil. Isso é fato, por exemplo, se uma pessoa tem uma doença, né? Muitas vezes você é questionado como que você lida com essa doença com tanta alegria, né? Com tanta coragem. É Jesus, né? E Santa eu posso falar. Faustina fala que só após a nossa morte iremos conhecer o verdadeiro significado desse momento. Né? E Jesus fala para Catalina nesse momento, né? Com essas palavras: fiz-me prisioneiro por amor. O que significa isso? Instituí a Eucaristia, porque quis permanecer com vocês até a consumação dos séculos. Meu amor não podia suportar que ficassem órfãos aquelas a quem eu amasse mais que a minha própria vida. Então, Jesus que quis estar presente conosco por meio da Eucaristia, foi Ele quem quis, né? Foi Ele quem quis estar conosco para que nós não ficássemos órfãos. Então, Ele se oferece ali em toda a Santa Missa, que nós possamos reconhecer essa graça e buscar essa graça. Não há nada mais importante na nossa vida, né, do que isso. Amém. E aí vem o finalzinho, que é a cereja do bolo, né, para finalizar, que é a bênção final. Quantas pessoas vão embora da missa antes da bênção final, né? E Nossa Senhora fala para ela: esta pode ser a sua última bênção. E ela fala que no céu todas as bênçãos dadas pelos sacerdotes aqui serão confirmadas no céu. Então, se você vai embora sem a bênção final, você está indo embora sem fechar a porta. Ficou em aberto, né? A porta do seu coração para que aquilo fique no seu coração. Receba a bênção, faça o sinal da cruz com maior respeito, né? E ela fala ainda que pedindo para que a gente fique em adoração por algum tempo diante do Santíssimo após a comunhão. Jesus está conosco ali, né? E esse também é um momento de gratidão, né? Eucaristia é quando muitas vezes a gente recebe, fica sem saber o que pedir, o que rezar, e primeiramente se deve ter um coração grato, de louvor após a comunhão, após a Eucaristia. O silêncio após a comunhão, pedindo a Deus também que fale ao nosso coração. Jesus quer falar ao nosso coração. Então, silencia o seu coração, feche os seus olhos, faça o seu momento de ação de graças ali. Você está com o Rei dos Reis no seu coração. Então, reconheça isso, né? E você vai ver que os frutos dessa comunhão vão ser muito diferentes. É muito difícil uma pessoa que comunga com essa consciência não ter um processo de conversão de vida, né? Esses são os frutos da comunhão, a conversão de vida, a multiplicação dos talentos que a gente recebe, né? De graça recebestes, de graça deveis dar, um dos evangelhos dessa semana, né? Do Sermão da Missão. Então, você passa a fazer ações como visitar presos, doentes, falar do amor de Deus passa a ser um grande prazer para você, né? Uma grande alegria para você falar do amor de Deus. Acolher e rezar com aqueles que estão aflitos, né? E a gente passa a ver que realmente a gente precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E aí, a mensagem final que eu queria dar é que aquelas pessoas que comungam, que
tem Jesus no seu coração e que tem essa consciência, elas devem entender que nós devemos ser a mão longa de nossos sacerdotes, né? Para irmos onde eles não podem ir. Quantas coisas a gente pode fazer levando esse Jesus às pessoas que necessitam e que nossos padres não teriam condição de fazer, os nossos sacerdotes, o nosso clero, né? Quantas coisas que dependem de nós, né? E para que a gente realmente faça isso, nós devemos receber Jesus sempre, viver com Ele e nos alimentarmos dele. E que nós não tenhamos medo. Jesus está conosco todos os dias e a todos os momentos, né? E ele se oferece e a igreja nos dá essa graça. Então, que nós saibamos reconhecer e valorizar quanta graça Deus nos dá por meio da Igreja Católica e nós não temos dado a devida importância, né? Que o nosso coração realmente possa se amolecer e que as próximas missas sejam com um sabor diferenciado para nós. Com Amém? certeza. E que cada um aqui possa passar algo do que aprendeu para mais pessoas, porque são vários ensinamentos, com certeza todo mundo aprendeu algo novo. E teve uma pessoa que comentou, né, por que que as pessoas fazem tanto barulho dentro da igreja? E é por falta de consciência, porque uma vez que você é consciente do que realmente significa a missa, você não vai chegar atrasado, você não vai ficar batendo papo, você não vai sair antes da missa ser concluída, da bênção final. Então muda todo o nosso comportamento. Muito obrigada, Viviane. Muitas pessoas. Eu te agradeço. A live vai ficar salva sim, e futuramente nós podemos até repetir essa live, porque é algo. São tantas as informações que a gente precisa ouvir sempre, né? E tem sempre pessoas chegando aqui também. Então, eu vou salvar e pedir já para quem está aqui presente, compartilhe essa live, porque todos nós precisamos ouvir e passar adiante para que mais pessoas possam ter esse entendimento, essa consciência. E à medida que a gente vai aprofundando no significado da missa, o nosso amor por Jesus vai aumentando também. Com certeza. Amém. Amém. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma grande honra para mim. Muito obrigada e que bom que podemos concluir. Amém. Vou pedir Deus provê, Deus proverá, né? sua misericórdia não faltará. Amém. Amém. Então, eu vou pedir a Viviane para mandar a foto do livro, da capa, e daí eu vou deixar a live salva e também eu vou colocar nos stories, Viviane, a capa do livro e eu creio que se a pessoa colocar na internet vai saber onde comprar, vai saber onde encontrar. Amém. Muito obrigada, fiquem com Deus e com certeza amanhã nossa missa será de uma maneira diferente. Não somente amanhã, mas todas as missas. Nós assistiremos com outro olhar, com outro sentimento, com outro entendimento. E como é importante também, né, a gente pedir ao Espírito Santo que o que foi falado aqui no início, que afaste de nós todas as distrações, porque cada momento é importante. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu que agradeço. Gratidão. Fiquem com Deus e um domingo e uma missa abençoada amanhã para todos vocês ou para quem já está indo hoje, daqui a pouquinho. Fiquem com Amém. Deus. Amém. Muito obrigada, pessoal. Que bom. Então, eu vou deixar a live salva e pedir para que você compartilhe com mais pessoas, porque com certeza foi um grande aprendizado.